Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para trazer aqui mais uma vez a pauta da discussão, dos debates, a nossa concessionária de energia elétrica, a Ampla. Recentemente abordei aqui o caos que foi o Carnaval, marcado pela queda do fornecimento de energia, que deixou as cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí sem energia em determinadas comunidades por até 120 horas. Foi o caos. Relatei o descaso na prestação do serviço, que faz com que venhamos a sofrer com os péssimos serviços prestados pela Ampla. Trouxe aqui o caso de um empresário na cidade de Cabo Frio, senhor Assis, que começou a vida como garçom e com muita luta, com muita dificuldade, hoje é proprietário de um restaurante referenciado na cidade de Cabo Frio, na região, o Hipocampos. Da sua luta, construiu a sua casa própria, um belo restaurante às margens do canal do Itajuru. E eis que, colocando ali toda a sua vida, toda a sua história de trabalho e de dignidade, o Assis até hoje não conseguiu inaugurar seu restaurante porque a Ampla não tem condições de fornecer energia. Aqui relatamos a dificuldade do abastecimento de água em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, porque a falta de energia impediu o funcionamento do sistema Imunana-Laranjal, desabastecendo a região. Aqui registramos as vacinas perdidas pelos municípios de Niterói e São Gonçalo, que estragaram em razão da falta de energia. Aqui registramos o óbito de 8 pessoas num acidente em São Gonçalo, onde um ônibus chocou-se a um poste, em péssimas condições de manutenção, no meio da rua, com muitos postes. O transformador caiu, incendiou o ônibus e matou, vitimou 8 pessoas. E hoje, o Jornal Extra traz: contas da Ampla podem aumentar em até 56%. E quem lê a matéria, a ANEEL publicou inicialmente um pedido de reajuste da Ampla da ordem de 20%. E no mesmo dia, na parte da tarde, republicou esse pedido para 56,5%. As demais, por exemplo, a Light, vai ter um reajuste de energia da ordem de 22,5%. Por que razão a Ampla ter um reajuste de 56%? Fui buscar então a atual tabela da ANEEL de energia, de tarifas de energia no país. Está lá no site da ANEEL. E para a nossa surpresa, o quilowatt-hora da Ampla hoje é 0,57% mais caro do que o quilowatt-hora da Light. O quilowatt-hora da Ampla, na tabela hoje da ANEEL, que vigora de 15 de março de 2014 até 15 de março de 2015, quando terá esse reajuste pretendido, que será votado no dia 10
na Agência Reguladora de Energia Elétrica é fixado para este ano em 0,38931 centavos. O quilowatt-hora, pela mesma tabela da Light, fixada em 7/11/2014 até 6/11/2015, ou seja, da Ampla até março de 2015 e da Light até novembro de 2015. Mas hoje vigora 0,38931 o quilowatt-hora, senhor presidente, da Ampla, e o da Light 0,38708, portanto 0,57% mais caro o quilowatt-hora da Ampla. Com o pedido, o da Light vai ser reajustado em 22%. E a Ampla pretende 56%. Com esse 56% pretendido pela Ampla, se a agência reguladora autorizar, o quilowatt-hora da Ampla vai passar a custar 0,60732 centavos, um aumento de 0,21801 centavos. Isso significa dizer, pela tabela que traz o preço tarifário em vigor em todo o território nacional, que nós teremos na Ampla, nos 66 municípios do interior, por ela atendido, o quilowatt-hora mais caro deste país. E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, por conta da prestação de um serviço público de péssima qualidade, dos piores deste país, conforme a própria agência reguladora já mediu e ranqueou as prestadoras de serviço de energia elétrica neste país. Assim, senhor presidente, eu ainda na tarde de hoje estou atravessando uma petição no Ministério Público pedindo que uma medida preventiva seja tomada a fim de que se evite que este absurdo, este crime, seja cometido contra a população do Estado do Rio de Janeiro. E antes de se conferir qualquer reajuste tarifário à Ampla, principalmente se ele se der acima das tabelas de mercado, é preciso que haja uma rigorosa verificação dos serviços públicos que essa concessionária de energia presta à população do Estado do Rio de Janeiro. Não dá para aceitar que nós tenhamos que sofrer à mercê de um serviço público de péssima qualidade. Não dá para se considerar que aqui do outro lado da Baía de Guanabara, a população de Niterói tenha que sofrer tanto com a Ampla, ou que lá no extremo, no interior do Estado do Rio de Janeiro, a população de Cabo Frio, ou a população do norte e do noroeste fluminense, tenha que padecer com a prestação do serviço. Digo isso porque quanto mais distante da sede em Niterói, mais sofredora é a condição da população, pois temos que ligar para um disque serviço e aguardar pacientemente a realização do atendimento, porque a Ampla desarticulou seus escritórios regionais de interior e terceirizou todos os seus serviços, não possuindo uma equipe técnica própria para atender a população. Resultado desse desserviço foi o caos que nós vivenciamos no Carnaval. Foi o caos que vivenciou a população de Niterói, de São Gonçalo, de Maricá, de Itaboraí, e é o caos que é o dia a dia de quem vive sobre a prestação do serviço da Ampla. Então, ainda hoje, nós estamos ingressando no Ministério Público com um pedido de ação preventiva para que
não tenhamos esse dissabor de 56% de reajuste na tarifa de energia da Ampla. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dr. Sadi Noel.